discípulo. Isso. Nem todo crente é discípulo, mas todo discípulo é crente. Amém, igreja? Só para ficar entendido aqui o que eu quero te dizer. E eu vou ler aqui uma passagem para você entender o que Deus quer falar conosco. O Senhor, nesses últimos tempos, o Senhor vai nos confrontar com algumas coisas a respeito de nós mesmos. Nesses últimos tempos, a palavra do Senhor, ela vai ser como um espelho na nossa vida, aonde eu sempre estarei me olhando através da palavra e vendo aonde eu tenho que melhorar. Porque o joio será separado do trigo, os bodes serão separados das ovelhas. Quem recebe em nome de Jesus? Amém, igreja? O Senhor, Ele vai, através da sua palavra, nesses últimos tempos, para a sua igreja, mostrar para a sua igreja o quão precisamos ser e estar purificados por Ele. Por isso que Jesus diz lá em Lucas 18:8: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Queridos, preste atenção. Nunca uma geração verá e ouvirá. Eu vou repetir, porque você está distraído hoje. Nunca uma geração verá ou ouvirá o que nós veremos e ouviremos. Tanto para o lado bom, como para as coisas terríveis. E por isso que a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele. E a nossa fé só é abastecida quando nós lemos e ouvimos a sua palavra. Quem recebe em nome de Jesus? Amém, queridos? Basta de um tempo de frases, basta de um tempo de emoções, basta de um tempo de coisas carnais. É tempo do Espírito habitar, dirigir e gerenciar a sua vida. E só pela palavra o Espírito tem poder para isso. O primeiro trabalho que Satanás fez na terra foi anular a fé de Adão e Eva. Satanás, ele viu em Eva a brecha. E Adão, como todo um homem bobão, apaixonado, babão, de boca aberta, ouviu a sua mulher e comeu o fruto que ela deu para ele. Satanás viu que a fé de Eva naquilo que Deus havia dito pessoalmente aos dois já não fazia parte da sua vida. E aí então ele entra em Eva. E a primeira coisa, queridos, que a palavra já começou, e a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta manhã é o seguinte: Deus, nós estamos, olha o título, crente ou discípulo, amém? E a primeira coisa do discípulo é: eu tenho, repita comigo, eu tenho um Senhor, amém? Nem todo crente tem um Senhor, mas todo discípulo tem o seu mestre. Só que nós não chamamos ele só de mestre. Ele é mestre, porque a palavra me garante que ele é. Porque a palavra me garante que ele é um rabi. Mas ele é mais do que isso. Ele é meu Senhor. E quando Moisés escreve, porque é Moisés que escreve Gênesis e a Torá, ele declara, e aí é o Espírito que com certeza que mostrou isso para ele.
Você vê Moisés escrevendo: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, até o último versículo do capítulo 2, Senhor Deus. Quando o diálogo entre Eva, eu já disse isso para vocês, alguns aqui já ouviram várias vezes eu dizer isso, lá no capítulo 3, quando o diálogo entre Satanás e Eva, o que Eva disse? Deus, Senhor, sai da sua boca. E quando o senhorio sai da minha vida, quando a capa, o revestimento, a proteção de Senhor, do Senhor sobre a minha vida sai, eu me torno uma pessoa vulnerável. E ali então ele pôde, através da sua lábia, da sua estultícia, ele enganá-la, vamos dizer, nossa, me fugiu a palavra, deturpar a palavra. E Eva então cai no engano. Então a primeira coisa do discípulo, diga: eu, como discípulo, tenho um Senhor. Estou debaixo de um senhorio. Estou debaixo de uma servidão, porque foi isso que o meu Jesus me ensina. O maior é o que serve. Amém, igreja? E você serve a um Senhor. Essa é a primeira lição de hoje. Abra comigo em Tiago 2, versículo 17 até o 26. Tiago 2, do 17 ao 26. Amém? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Preste atenção nesse versículo. Você crê que Deus é um só? É uma pergunta de Tiago. Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? É uma defesa, isso aqui é uma defesa. É como se fosse um advogado na frente de um juiz fazendo uma defesa. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, igreja? Tiago, então, como eu disse, ele está fazendo uma defesa. E nessa defesa, ele está nos ensinando, querido, que a fé verdadeira, ela não é de lábio. Eu tenho fé. Como eu tenho, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, e que tomara que muitos escutem aí que está no YouTube, espalhe isso. Eu tenho uma raiva daquela coisa, fé, força e foco, foco, força e fé. Tenha santa paciência. Misturar fé com foco, com força. É fé. A fé, aprenda a igreja crente e discípula. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Então, queridos, quando a minha fé é genuína, eu não aguento, sai de mim uma obra, sai, naturalmente eu expresso,
A obra da crença é a mudança. Todos que creem de verdade mudam. Todos que creem de verdade mudam. Escreveu uma coisa bem bobinha aqui. Daniel San, mudou ou não mudou? Tira casaco, põe casaco, pinta cerca, mudou ou não mudou? Ele era um bom discípulo. Sr. Niag era um bom mestre. Ele ganhou. Você entendeu onde eu quero chegar? A palavra muitas vezes ela é dita para você: faça o que está mandando aqui. Daqui a pouquinho você vai dar aquele chute que o Daniel San deu. De repente a coisa acontece, porque a palavra foi entrando em você, e você é transformado por ela. As suas vestimentas são outras, a sua forma de falar é outra, o seu amor vai aumentando, você vai caindo na real, esse espelho ele vai se tornando mais e mais limpo diante de você, e você fala: eu preciso ser igual a Jesus, porque Ele é o meu mestre e eu sou discípulo, e discípulo é isso. Eu quero ser igual ao meu mestre, eu quero. Satanás então crê, amém, queridos? Você sabe disso, né? É difícil da gente às vezes falar isso. Satanás crê nessa Bíblia mais do que muitos de nós que estamos aqui, porque ele crê tanto que ele derramou o seu espírito lá em Nimrod, e ele vem programando a sua volta, o seu aparecimento desde esse período. O espírito do anticristo está na terra desde Nimrod, porque ele creu na palavra de que ele vai se manifestar um dia no anticristo. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você está me entendendo o que eu estou dizendo ou não? E você vai crer no que Deus já disse sobre a tua vida, sobre as vitórias, sobre as alegrias? Você vai crer que há um Deus que vive dentro de você ou não? De uma vez por todas. Eu creio com o meu coração que Jesus é o único Salvador. Aí aquilo é tão forte dentro da minha vida que eu quero aceitar Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A obra desta fé foi levantar a mão diante de um povo que você não conhece, diante de um pastor que você não conhecia, cheio de vergonha, cheio de pecado, cheio de coisas terríveis, e vir tremendo na frente e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é a obra da fé, de crer que Jesus é seu Salvador. Você é lavado pela água quando você a lê. A água, a palavra é a água de Deus que purifica. Você vai sendo lavado, você vai sendo lavado. Aí chega um momento que você fala: não aguento mais, eu quero ser batizado. Amém, Márcio? Hoje é o batismo do Márcio. Você está me entendendo ou não? Então eu manifesto aquela água que está em mim. Eu preciso mergulhar nessa água também, e mostrar para todo mundo que a água tem me lavado, tem me purificado. Quer ver um outro? Quem ama Jesus aqui? Pedro amava Jesus? Pedro amava Jesus? Quantas vezes ele disse que amava Jesus? Diga. Isso, acertou. Ele disse 3 vezes. Só que Jesus é Deus. E o amor de Jesus por Pedro e por nós é um amor ágape. Pastor Bruno falou isso na live, quem estava lá? Estou pegando o gancho dele. O amor de Jesus por você é ágape. Então ele dizia para Pedro: eu te amo, Pedro, mas era o amor ágape. E Pedro, sendo humano como eu e você,
não compreende esse amor. E Pedro então fala: eu amo Jesus, eu sou filos, é um amor fraternal. Aí Jesus fala: eu te amo, ágape. E Pedro: eu te amo, filos, fraternal. Eu te amo, ágape, mas eu te amo, filos. Aí, como não tem como isso mudar enquanto somos carne e osso, aí Jesus o tempo todo falava para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E aí, quando você ama demais Jesus, sabe qual é a obra desta fé, disso que está dentro de você? Pastor, eu preciso abrir uma célula. Senhor, pastor, eu preciso liderar pessoas. Pastor, eu preciso trabalhar em alguma coisa na igreja. Desculpa, queridos, mas isso é a realidade. Isso é a realidade. O amor que você tem por Jesus é tanto que não dá para demonstrar para Ele nunca isso. Aí você fala: eu quero amar o meu irmão, porque João me ensina no seu livro. Você quer mostrar o amor a Deus? Então ame o próximo como você mesmo. Está lá na Bíblia. Não tem como você demonstrar seu amor para Deus se você não amar o próximo. Amém, igreja? Quem está entendendo? E Jesus pediu para nós fazermos isso. Sedes meus discípulos. Vamos repetir? Sede meus discípulos. Ele disse crente ou discípulo? Discípulo. E ele disse: então vai, prega primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Por que Jerusalém e Samaria? Porque ele tinha que cumprir a justiça. E a justiça era o quê? Prega primeiro para a minha tribo de Judá e de Benjamim, que foram os que ficaram fiéis comigo. Aí depois você prega para os primos, que são as outras 10 tribos, que é Samaria, porque eles são descendentes, são filhos de Jacó, tem que pregar para eles. Aí depois prega para nós. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então foi isso que Jesus falou. Isso é ser discípulo, é estar revestido de um senhorio, é sempre estar embasado na fé em Jesus, que Ele é o autor e consumador da minha fé, e sempre deixar sair de mim esta fé pelas obras. Pelas obras. Acabou o tempo daqueles que só ficam de joelho em casa orando e mais nada. Acabou o tempo daqueles que só falam em línguas e acabou e mais nada. Acabou o tempo das manifestações de cair apenas e mais nada. Tá tudo bem, gente? Não entendi. Amém. Alguém pode me tranquilizar? Amém. Abrem Lucas 9, 23 agora, queridos. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Está dia a dia na sua Bíblia? Sim ou não? Tá, Poliana? Tá.
Dia a dia? Todo dia? Diariamente? Sim? Só em Lucas está assim. Dos 3 evangelhos sinóticos, só Lucas está dia a dia. E nós temos que entender isso. Amém, igreja? E tome a sua cruz e siga-me. Discípulo não consegue viver de um único dia da semana, não consegue viver de 2 dias da semana, não consegue viver de 3 dias da semana, muito menos de uma experiência do ano passado, muito menos da conferência milagrosa que eu participei em tal lugar, muito menos discípulo vive todo santo dia. Quem recebe em nome de Jesus o que eu estou dizendo? O discípulo não consegue viver um dia sequer sem o seu mestre, sem o seu Senhor, sem ouvir uma voz de sabedoria que vem do trono de Deus. Não dá, não dá. E é por isso que há sempre a oscilação entre crente e discípulo na nossa vida. Eu sou discípulo, não, agora eu sou crente, eu sou crente, eu sou discípulo. E essa armadilha e essa cegueira de Satanás tem feito muitas pessoas morrerem num banco de uma cadeira, achando que é discípulo, mas é só um crente. E só um crente, Tiago me ensinou que até os diabos, os demônios são. Amém, igreja? Quem recebe em nome de Jesus o que eu estou dizendo? Jesus veio à terra para discipular. Jesus veio à terra para mostrar como é um ser humano de verdade. Discípulo é isso. Pode pegar os grandes discipuladores do mundo, eles vão te explicar que na essência o discipulado é o seguinte: cola no teu pastor, observa ele, se a vida dele com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas não forem legal, sai fora. Eu digo aqui diante de todos e da YouTube: cola em mim, cola em mim. Quem recebe em nome de Jesus o que eu estou falando? Cola em Cristo, cola em Cristo, cola no Senhor dia a dia. Como Ele vai te ensinar a viver a cada dia. Queridos, é todo dia, é todo dia. Eu falei para a Cláudia ontem, falei: Cláudia, nós estamos indo agora para um novo tempo, em que eu preciso enfiar na cabeça de vocês que os tempos estão acabando e que vocês precisam se firmar na palavra. Não tem mais tempo para brincar. Acabou o tempo da brincadeira, do oba-oba, do repré-pré. Acabou. É um tempo de uma vida centrada em Deus, uma vida digna, honesta, com caráter e moral, aonde as pessoas vão dizer: eis ali um homem de Deus. Eu não estou dizendo que não é para nós termos aqui o nosso momento, o fogo, não é nada disso, queridos. Mas isso é consequência do que eu tenho carregado. Quem estava aqui quarta-feira ouviu meu testemunho. Eu vou falar para vocês. Eu acordei terça-feira passada, o Espírito Santo me falou: não adianta mais subir no altar sem a minha glória, sem a minha presença. A arca tem que estar aqui dentro, tem que ser manifesta. E aonde a arca está, há prosperidade ao seu redor. Você tem a arca dentro de você. A prosperidade tem que viver ao teu redor. Esse é um sinal do discipulado verdadeiro: prosperidade. Puxa vida, eu estou com o mesmo salário há 5 anos, mas eu só estou acumulando, eu só estou ganhando, Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Isso é prosperidade. Isso é prosperidade.
chegou o tempo. Diga, metanoia, mudança de mente. Posso te dar uma lição de casa hoje? Eu nunca dou, mas hoje eu quero te dar. Vai meditar em Romanos 3 hoje. Romanos 3. Romanos 3. É tempo dos discípulos serem transformados na sua mente. Aliás, né? Se você se empolgar com Romanos 3, lê Romanos inteiro, tá bom? Leia. É aqui. É aqui. É aqui. Não é aqui. Não é em nada, é aqui. É aqui. Como eu vivo de fato com Cristo, racional. Racional. Eu não estou falando de tradicionalismo, eu não estou falando nada disso, queridos. Continuaremos sendo pentecostais, crendo no fogo, no batismo, no milagre. Amém, igreja? Mas aqui, olha, o que é certo? O que é certo a se fazer? O que a palavra me ensina a respeito disso? E ali o Senhor realmente abençoa. O Senhor abençoa. Estava conversando com a Camila ontem. Ela está vendo um seriado que eu só vi a propaganda uma vez. É um seriado que trata de uma família gospel americana, de negros. É uma comunidade só de negros. E acontece lá algumas coisas, escândalos, polêmicas. E aí ela estava me contando que quem escreveu, eu não vou falar aqui, é uma pessoa muito conhecida, americana, tinha um programa de entretenimento muito famosa lá, ela que escreveu. E aí a Camila estava comentando comigo que entraram na questão de aceitar ou não homossexuais dentro da igreja. Eu falei, isso aqui para mim é tão raso. Tão raso. Não entrem em discussões disso não. Posso falar? Chamem todos para entrar aqui dentro. Chamem todos para vir aqui. Agora, o Espírito Santo vai começar a falar com eles. Se eles continuarem, glória a Deus. Assim como todo bêbado, toda prostituta, todo mundo, convidem para entrar aqui. E o Espírito Santo vai começar a conversar com eles. Todo adúltero, todo que rouba, todo que mente. Quem está recebendo o que eu estou dizendo, igreja? Aí o Espírito Santo, porque eu estava explicando para Camila, vocês não têm noção o que está acontecendo no mundo espiritual aqui agora enquanto eu prego. Porque a palavra de Deus diz que quando eu prego, o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você. Amém, queridos? Esse negócio de... esquece isso, queridos. A porta está aberta. Quantos homens bêbados entraram aqui, não aguentam e saem? Fala para mim por quê? Fala para mim por quê? Porque a presença está aqui. Entenderam? Quem escutou o testemunho do pastor Fábio? A pessoa ligou para o Fabão. Tinha ido 2 pastores lá expulsar um demônio. Aí a pessoa ligou para o Fabão e falou, Fabão, vem aqui. O Fabão falou, estou indo. Quando o diabo escutou pelo telefone que o Fabão estava indo, o demônio foi embora. Ele falou assim, não, agora eu vou, porque o cara que está vindo vai me expulsar, então deixa eu sair antes. E aí o Fabão me explicou, Sandra, o que está acontecendo nos dias de hoje. O diabo não cai mais nessa de entrar nos templos e nos lugares dentro das pessoas. Eles saem antes, para eles não serem mais envergonhados como eles estavam sendo. Eles devem ter feito uma reunião no inferno, falando agora, não, isso não está dando certo, isso não está dando certo. Sabia disso? É verdade. Aí o Fabão estava indo, ele estava no carro indo, aí a menina ligou, pastor, o espírito saiu. O espírito saiu. Igreja, presta atenção. Não é homem, não é carne, não é sangue, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus.
Quantos discípulos nós temos aqui nesta manhã? Quantos manifestarão a sua obra através da sua fé, queridos? Quantos vão meditar nisso que o Senhor falou com vocês a respeito da sua obra? Quantos aqui amam o Senhor de verdade e vão manifestar esse amor ao Senhor? Tome a atitude, queridos, correta. Tome a atitude correta. Manifeste a sua obra. Manifeste. Seja usado pelo Senhor. Seja usado pelo Senhor. Se coloque de pé, vamos orar nesse momento. Vamos confessar ao Senhor a nossa fraqueza. Vamos confessar ao Senhor a falta de entendimento. Vamos confessar ao Senhor nessa manhã. Oh Jesus, eu quero finalizar, queridos, dizendo para você que assim como Jesus é o nosso mestre, e eu tenho que fazer o que ele fez, ele disse que aqueles que quiserem vir após ele, têm que tomar a sua cruz. A sua cruz é negar você mesmo. Isso é carregar a cruz. Ele, sendo Deus, não quis demonstrar isso, mas ele se humilhou tomando a forma de homem e foi direto para a cruz e morreu na cruz. Entenderam? Você já imaginou? Ele sendo Deus, vinha um fariseu que ele criou. O fariseu, aquele homem feio, barbão, sabe? Naquela época não tinha colinos e nem escova de dente. Imagina o dente do cara. Não tinha cabeleireiro, não tinha shampoo. Aí ele olhava para aquele homem feio e ele falava: eu lembro de você lá no ventre da tua mãe. Eu fiz assim, ó, e eu autorizei seu nascimento, e agora você está dizendo que tem demônio dentro de mim. O que você faria se a sua criatura fizesse isso com você? Ele não fez nada. Ele simplesmente ouviu o Pai e falou: Pai, eu vou fazer a tua vontade. A minha vontade é a cruz. Fecha os teus olhos e diga: eu não tenho mais vontades. A tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade é melhor do que a minha. Diga isso, queridos, para você. Abra a sua boca, ouça você falar: eu não tenho mais vontades. A tua vontade é a minha vontade. O teu querer sobre a minha vida, cumpra o teu querer sobre a minha vida. Queridos, isso é cruz, isso é tomar a cruz. É olhar com objetivo, é olhar com meta, é olhar para um caminho. Busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Porque muito mais do que você tem pedido, muito mais é o que Ele tem para a tua vida. Mas se negue agora, diga: acabou, o meu eu não existe mais. Eu sou discípulo, eu vou ouvir a voz do meu mestre, e por mais doido que seja, eu vou fazer o que Ele mandou. Eu vou fazer o que Ele mandou. A sua vida vai ser transformada. Sabe, igreja, eu como pastor aqui, eu estou muito tocado nessa manhã. Muitos de vocês têm recebido a palavra, mas muitos de vocês não estão conseguindo demonstrar a obra da fé de vocês. Isso que eu queria falar nessa manhã. Vocês precisam demonstrar a obra. Vocês precisam. Chegou a hora de nós sermos crentes de verdade, porque somos discípulos de verdade. Declare isso ao Senhor.
Se você entendeu essa palavra, vamos adorar o Senhor e declare isso ao Senhor. Eu queria que já os diáconos deixassem preparado a ceia enquanto nós vamos adorando aqui, enquanto adoramos, enquanto alguns estão conversando com o Senhor, porque esse é o momento de você dizer: eu quero fazer a tua vontade, eu me rasgo aqui nessa manhã.